Noite, temos uma lua no céu escuro. O animal representando o próprio demônio. Observe que ele tem uma coroa entre os chifres, né, ao redor dos chifres. Todas essas mulheres são bruxas nessa pintura. Aqui, uma criança de aspecto estranho, meio monstruoso. Aqui, outra criança sendo entregue, crianças mortas. Aqui, em algumas descrições, você está vendo, ó, por exemplo, aqui na tela eu vou colocar aqui para vocês. Outras representações dessa reunião chamada Sabá das bruxas, né? Muitas representações artísticas de pintura já foram feitas dessas reuniões que ninguém sabe nem sequer se existiram, mas se existiram, essas pessoas que pintaram nunca estiveram lá. Ou seja, todas essas pinturas que vocês estão vendo são representações do imaginário sobre esses supostos encontros. E observe que todas têm uma semelhança. A questão da cabra, às vezes o aspecto da vassoura. Lembra que a bruxa está muito associada a sair voando com a vassoura. Isso é muito forte no imaginário popular até hoje. O que é que tem relação com a vassoura? Quem é que nesta época, nesse período, século XV, XVI, XVII, mais utilizava vassouras? As mulheres. E as mulheres são, dentro do imaginário da bruxaria, a maioria dessas pessoas. 70 a 80% das pessoas que foram executadas por bruxaria, executadas sim, mortas, por atividades de bruxaria, eram mulheres. 70 a 80%. Então a gente está falando de que 30 a 20% eram homens. Os homens eram bem menos associados a essa prática. Lógico, porque na magia popular, a maioria dessas pessoas eram mulheres. Então as que terminaram sendo atreladas à bruxaria eram mulheres. Né? Mas, por exemplo, professor, o que é que diferenciava? Essa pessoa aqui, ela é bruxa, e essa aqui, ela praticava magia popular. Certo, as características eram que pacto com o demônio, mas se essas acusações fossem falsas, como é que você distinguiria? Se boa parte dessas acusações foram falsas sobre essas pessoas, como é que essas pessoas distinguiriam? Porque simplesmente não gostava dessa e acusava? Eu tenho raiva dessa mulher e ela agora vai virar bruxa e não mais uma curandeira? Não necessariamente. Muitas vezes, essas pessoas, esses curandeiros, essas curandeiras, eram chamadas para uma comunidade para resolver um problema específico. Olha, meu filho está aqui morrendo e eu quero que você cure ele. Porque eu soube que você um dia curou fulano na outra vila e eu queria muito que você me ajudasse também. Então, vai acontecer uma comoção em torno daquela mulher, onde ela vai supostamente salvar, com ervas, poções e etc., salvar aquela criança. Só que, eventualmente, essa criança morreu. Ela não foi curada por aquela curandeira. E o que é que vai acontecer? Essa pessoa, eventualmente, vai ser associada à morte daquela criança. Vai depender de cada circunstância. Muitas vezes, aquela pessoa, por não ter conseguido curar, vai ser associada ao oposto do que ela estava com aquela intenção. Algumas pessoas vão acusá-la de que, na verdade, ela usou poções para matar aquela criança. Porque às vezes a criança tem uma certa melhora antes daquela pessoa chegar, e de repente, quando ela chega, aquela criança piora. Só que aquilo foi o curso da doença mesmo. Só que aquela chegada daquela curandeira ficou associada àquela morte. Essa pessoa deixa de ser uma simples curandeira e passa a ser uma bruxa. Observe que muitas circunstâncias podem levar a isso. Uma acusação falsa, uma pessoa não gostar da outra. Alguns casos de bruxaria, familiares acusavam aquela pessoa de bruxaria. E aquela acusação era levada à frente. Então, nós vamos ter múltiplas circunstâncias para a gente diferenciar o que é curandeiro e o que é um bruxo, o que é uma bruxa. Ou seja, quem participa dessas reuniões, essas supostas reuniões, e quem não participa. Tá? Então, essas reuniões chamadas Sabá das bruxas ficou muito conhecida. Agora, olha um ponto interessante. Lembrando que nesse período na Europa existia um fortíssimo antissemitismo, uma, for, uma fortíssima perseguição aos judeus em toda a Europa. Alguns países mais, outros menos.
A gente estudou isso no mini curso História da Inquisição. Recomendo muito, se você gosta desse tema que a gente está conversando aqui agora, que você assista ao curso da Inquisição, onde eu trato lá de como funcionava esse tribunal e esse processo histórico que aconteceu ligado à Igreja Católica. Desmistifico alguns mitos e reafirmo algumas questões que realmente se colocam. Observe que o Sabá das bruxas parece muito com um dia muito importante dos judeus, que é o Shabá. O Shabá é o sábado, é o dia do descanso. Não é à toa que o imaginário popular da Europa, nesse momento, associou o Shabá judeu com o Sabá das bruxas. O nome dado à reunião das bruxas tem relação, muito provavelmente, com a raiva, com o ódio que já existia dos judeus. Quando você dá o mesmo nome para as duas coisas, você indiretamente associa uma prática condenável, que é a bruxaria, com um grupo condenável, que são os judeus naquele momento. Ou seja, o nome Sabá das Bruxas muito provavelmente tem relação com o antissemitismo que existia na Europa naquele momento. Tá? Esse é um ponto importante a gente falar. Aqui eu trouxe uma descrição feita por esse Jean-Michel Salmon. Ele é um historiador francês e ele estuda e ele é um estudioso sobre a Idade Moderna, especialmente sobre esse fenômeno da bruxaria, onde ele faz um resumo de como as pessoas viam, da descrição que se fazia dessas reuniões. Vejam só. Há bruxos e bruxas. Então, nessas reuniões, na visão das pessoas que viviam naquela época, tinham homens e mulheres, só que, como a gente sabe, mais mulheres eram vistas como bruxas. Untam seus corpos com um unguento feito com a carne das crianças sacrificadas, como se fosse um óleo onde elas untam seus corpos, isso na descrição do imaginário, pessoal. Untam seus corpos com a carne, com óleo feito da carne das crianças sacrificadas nos rituais, ritualmente. Voam pelo ar, velozes e distantes, montados em animais ou vassouras. Aí voltando à questão das vassouras que eu falei naquela hora. As vassouras eram associadas às mulheres, principalmente. Naquela época, as mulheres sempre estavam com alguma vassoura. Então essa ideia de voar com ela é uma ideia de rebeldia, de você pegar o seu instrumento mais próximo ali e você simplesmente romper com sua casa, romper com sua família e ir para outro lugar. Era uma ideia misturada com folclore da magia, né? Em cima de você fazer uma vassoura voar, você tem que praticar magia. E, ao mesmo tempo, um utensílio, um instrumento muito ligado à figura feminina. E essa ideia de rompimento. Voar significava esse rompimento com a sua vida cotidiana, a sua vida normal. Então, voavam em animais e vassouras. Depois se reúnem em um lugar remoto, ou seja, ninguém sabe onde é que acontece essa reunião. Participam de uma cerimônia presidida pelo próprio diabo, que é representado por uma cabra ou bode, adoram o demônio, há uma adoração a essa figura, a essa entidade, e beijam-lhe o ânus. Isso inclusive, esse termo, há um termo em latim para isso, osculum infame. Esse ósculo infame era justamente o beijo no ânus, que, segundo a tradição, as bruxas faziam nesses rituais, que era uma forma de submissão, é de mostrar àquela entidade que você está completamente entregue e submissa a ele. Veja só. Veja a visão que as pessoas tinham dessas pessoas. Imagina num século XVI, você acusar aquela pessoa de bruxa, dizer que ela sacrificou uma criança e que ela tinha relação com o diabo e que ela beijava o próprio ânus do diabo. Como é que as pessoas viam aquele ser humano? Né? Negam a fé cristã, pisoteiam... Pessoal, e lembrando, eu estou aqui sendo muito honesto com as circunstâncias da época. Essas eram as circunstâncias sociais da Europa naquele momento. Né? Eu não estou aqui falando mal da mentalidade cristã. Não, nada disso. Eu sou cristão, inclusive. Mas eu estou falando de como as pessoas se comportavam naquele momento histórico. Eu não estou falando de instituições. Inclusive, a própria Inquisição, Tribunal da Inquisição, praticamente condenou pouquíssimas pessoas em relação à bruxaria. Né? A gente fala muito de Inquisição e qual era o foco da Inquisição lá no minicurso. Mas em relação à bruxaria,
a Inquisição condenou pouquíssima gente. Não era nem o foco da Inquisição. Mas a mentalidade da sociedade naquele momento era essa. O justiçamento social pesou muito. Inclusive, grande parte das pessoas que foram julgadas e condenadas como bruxas foram julgadas por tribunais civis. Era a lei daquele país. Lógico, muito ligada à religiosidade. A ideia de que aquela pessoa ou aquela prática é uma ameaça à sua religião, claro. Vamos lá, negam a fé cristã, pisoteiam as insígnias do cristianismo, ou seja, os símbolos do cristianismo. A cerimônia termina com uma orgia geral, onde bruxos acasalam com demônios súcubos. Demônios súcubos, essa ideia de súcubo é a ideia de uma entidade que seduz o homem. Então, normalmente são demônios mulheres, que vão seduzir homens. E bruxas com demônios íncubos. Segue-se uma grande festa durante a qual são devoradas crianças que foram mortas ritualmente. Imagina a pessoa ler um negócio desse no século XVI, onde você tinha um nível de instrução infinitamente menor do que a gente tem hoje. Um nível de informação muito menor do que a gente tem hoje. A gente tem onde buscar para tentar fazer uma contraposição a isso. Tanto é que muitos tribunais foram considerados tribunais falsos. Excessos de tortura e etc. Porque meio que a população dava o aval. Meu Deus, se isso acontece, essa pessoa tem que ser eliminada urgentemente. Imagina a população toda apoiando esse julgamento contra essa pessoa. Então essa descrição mostra, isso aqui é só uma descrição de uma reunião daquelas que ficou conhecida como Sabá das Bruxas. Que segundo quem a acusava, acontecia de maneira constante. Era onde elas todas se conheciam. Tanto é que na hora de muitas torturas, muitas pessoas se confessaram bruxas. Lá no documento vai estar, ela confessou ser bruxa. Mas na verdade, depois de tortura. Muitas pessoas que eram torturadas, os torturadores diziam: peraí, você não vai entregar suas amigas? Você não vai entregar seus amigos? Como assim? Vocês se encontram nas suas reuniões. Todos vocês se conhecem. Então, quem acusavam as pessoas de bruxaria tinha uma ideia fixa e pronta de que todas as bruxas se conhecem. Vê só, né? Aqui a pintura que eu falei, né, que a gente analisou um pouco. Inclusive, em muitas referências literárias, essa figura da cabra vai aparecer com o título de Baphomet. Baphomet. Vai ter nome essa entidade. Mas nem todas. Em algumas referências literárias vai ter Baphomet, que ninguém sabe exatamente de onde surgiu esse nome. Muitos acreditam que veio da época das Cruzadas, fazendo um trocadilho ali com Maomé, Baphomet, ou seja, ligando Maomé com o diabo, mas depois ninguém sabe exatamente qual a origem dessa palavra Baphomet, ligada a essa entidade da cabra nas reuniões das bruxas. Né? Mas é uma curiosidade que é importante vocês saberem. Mas essa é uma representação artística de como seria, então, essa reunião, dentre várias, como a gente já falou.